Olá, eu sou a Prof. Ana Paula Milani e hoje o nosso livro de prosa é sobre o Barroco. Resumidamente, nós vamos falar um pouco sobre as características do Barroco no Brasil. O Barroco também é chamado de seiscentismo e é importante ressaltar que no Barroco nós passamos a ter um pouco mais de textos considerados literários, graças ao Gregório de Matos, que é o nosso primeiro poeta brasileiro, né? O seiscentismo, então, faz parte também do período colonial. O período colonial da nossa literatura engloba quinhentismo, barroco e arcadismo. E aqui no barroco, então, nós começamos a ver muito forte a influência da Igreja Católica, e da Contra-Reforma. Então nós vamos ver bastante os conflitos. O barroco, além da linguagem extremamente rebuscada, com o uso de figuras de linguagem, um palavreado bastante torneado, rebuscado, rodeios nas palavras, enfeites bastante, nós vamos ver sobretudo o uso de antíteses, paradoxos. O barroco é muito paradoxal por causa dos conflitos, né? O poeta barroco, o escritor barroco passa sempre no conflito, o pecado e o perdão, Deus e o diabo, né? E o principal dos conflitos, vida material versus vida espiritual. Por quê? Porque o catolicismo era muito forte aqui e influenciava demais os nossos poetas barrocos, mas eles também tinham muita consciência de que a vida é efêmera, ou seja, a vida é passageira. Então, já que a vida é passageira, eles tinham a ideia do carpe diem, aproveitar o dia. Então eles queriam aproveitar o dia, aproveitar a vida, mas aproveitar a vida significava pecar, né? Beber, transar com as mulheres, fazer festa, enfim. Isso significava pecar. E aí entra o principal dos conflitos, vida material versus vida espiritual. Ou seja, aproveito a minha vida aqui e me arrisco a ir pro inferno? Ou eu cuido muito da minha vida aqui pra garantir que eu vou pro céu, mas afinal eu não sei de certeza, né? Eu não tenho certeza se céu e inferno existem de fato. Então esse é o principal conflito que nós observamos aqui no Barroco. Nós temos dois momentos dentro do Barroco brasileiro, poesia e prosa. Na poesia, nós temos Gregório de Matos, o Boca do Inferno, chamado Boca do Inferno por quê? Trabalhou para a Companhia de Jesus e quando saiu da Companhia de Jesus, se botou a falar mal dos padres e das freiras, acusando as freiras de largadas sexualmente, com outras palavras, e os padres de ladrões, corruptos, dentro da igreja. E começou a falar mal dos governantes. E aí nós temos no Gregório de Matos a poesia lírica, satírica e religiosa. E a poesia satírica é a principal fatia da obra do Gregório de Matos, que inclusive foi graças à obra satírica que ele se tornou o Boca do Inferno. Ele falava mal dos governantes, ele passava preso, Era preso, torturado, libertado, preso, torturado, libertado. Quando era libertado, falava mal do governo, da igreja, de todo mundo de novo. E era um círculo vicioso. Até que um dia o Gregório de Matos foi proibido de pisar em solo baiano. Ele produzir suas poesias e pisar em solo baiano. Aí ele nunca mais fez poesia dentro do solo baiano. A obra do Gregório de Matos foi catalogada apenas póstumamente. Então vejamos algumas das poesias. Nós temos a poesia religiosa, Olhem, a poesia religiosa é uma das mais conhecidas, se chama A Jesus Cristo Nosso Senhor. E a gente vai ver que o Gregório de Matos, ele era abusivo, ele era ousado, ele desafiava Deus. A oração dele nunca era humilde, ele se colocava com uma falsa humildade. E dentro dessa falsa humildade, ele desafiava Deus. Como assim? Tu não vai me perdoar? Mas tu não é Deus? Dentro dessa perspectiva. Então, o principal, um dos mais conhecidos dos poemas religiosos do Gregório se chama A Jesus Cristo Nosso Senhor. E diz assim: pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido, que significa me despeço. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-nos sobejo um só gemido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor a ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então notem também que é muito comum que o poeta barroco, que o escritor barroco, porque depois o Padre Vieira vai fazer o mesmo, usava bastante as parábolas da Bíblia. Parábolas são textos bíblicos em que Jesus utilizava metáforas para fazer ensinamentos. Dentro da poesia lírica, nós temos a mulher colocada ora como anjo, ora como demônio. Então o principal deles diz, anjo no nome, angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem senão em vós se uniformara.
Quem vira uma tal flor que não a cortara, de ver de pé derrama florescente. E quem um anjo vira tão luzente que por seu Deus não o idolatrara. Se, pois, como anjo sois dos meus altares, fores o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então olhem o Gregório de Matos colocando a mulher ora como anjo, ora como demônio, porque a mulher era a tentação que fazia o homem pecar e se arriscar a ir para o inferno, que era, de novo, entra a questão do conflito vida material versus vida espiritual, conflito religioso. Dentro da poesia satírica, nós temos muitos exemplos de poesia satírica, né? E num deles, inclusive, ele diz que os governantes da Bahia, né, não sabem governar sua cozinha e querem governar o mundo inteiro. Então, é uma síntese, né? Gregório de Matos era o boca do inferno porque realmente ele não tinha papas na língua e criticava todo mundo. Na prosa, cabe também lembrar, né, que na poesia, Gregório de Matos é o primeiro poeta nascido no Brasil. Nascido na Bahia, tá? E na prosa nós temos Padre Antônio Vieira. Padre Antônio Vieira é considerado o maior orador sacro da língua portuguesa, ou seja, dentre os oradores da igreja em língua portuguesa, ninguém foi grandioso como o Padre Vieira. Os textos do Padre Vieira trabalhavam muito uma ideia importantíssima do Barroco, que é o conceptismo, né? Nós temos duas características importantes dentro do Barroco, que são o cultismo e o conceptismo. O cultismo trabalha com a linguagem com o jogo de palavras, né? A linguagem rebuscada, né? Jogos de palavras, rimas, inversões sintáticas, essa dificuldade que o Barroco tinha na linguagem. Isso é o cultismo. E o conceptismo trabalhava com o jogo de argumentos. Argumentos é o jogo de palavras, jogo de ideias. Então vocês vão ver jogo de ideias no cultismo, jogo de palavras no conceptismo. E, portanto, o cultismo vai ser predominante na poesia e o conceptismo vai ser predominante na prosa. Na prosa do Padre Vieira, nós temos os sermões. Levando em consideração que os sermões são textos feitos para serem lidos na igreja, né, para orientar a fé das pessoas, os sermões de Padre Vieira não eram textos literários propriamente ditos, mas tiveram um papel social muito importante. São inúmeros os sermões. 4 deles eu destacaria para vocês. O primeiro deles, o sermão da 60ª, né, que é um sermão com bastante repetição, né, é aquele bater na mesma tecla de uma ideia. Ele questiona o porquê que a pregação dos padres não está atingindo as pessoas. Ele questiona a arte de pregar. Por que as pessoas não aceitam a palavra de Deus? A culpa é de Deus? A culpa é do pregador? A culpa é da palavra? Ou a culpa é do fiel, do ouvinte que não está ouvindo? Nós temos o sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, que foi pregado na capela de Nossa Senhora da Ajuda, quando os holandeses invadiram a costa da Bahia, né? Já que o Brasil ficou 30 anos esperando pela colonização portuguesa. Né? Eles chegaram e deixaram 30 anos o Brasil atirado. Os holandeses vieram até ali e caíram matando, né? Então os portugueses brigaram por aquele território. E aí esse sermão foi pregado na capela da Nossa Senhora da Ajuda, pedindo socorro a Deus para que protegesse aquelas pessoas. O sermão de Santo Antônio aos Peixes fala sobre a escravidão indígena e coloca, né, uma analogia com os peixes, onde um peixe grande precisa de muitos peixes pequenos para se alimentar por um só dia, enquanto muitos peixes pequenos, né, matam um só peixe grande e se alimentam por muitos e muitos dias. É essa analogia da exploração, os grandes explorando os pequenos. E o mais interessante deles, o sermão do bom ladrão, em que o Padre Antônio Vieira compara os pequenos aos grandes ladrões, né? Começa com a narrativa de Alexandre o Grande, que é um grande ladrão, de acordo com o autor, atacando um pirata. E o pirata pergunta: basta porque vós, porque rouba em uma barca, eu porque roubo em uma barca sou pirata e vós porque rouba em uma armada sois imperador? Né? Então o roubar pouco é culpa e o roubar muito é grandeza. Né? Quem rouba para comer é enforcado. E aqueles que roubam cidades e reinos tornam-se imperadores. E além de chegarem a altos cargos nas esferas de governo, ainda enforcam e punem os pequenos ladrões, aqueles que roubam para comer. Então esse é o Barroco, poesia e prosa. Espero ter ajudado nos estudos. Um grande abraço.